Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Diante de um grande evento como o que se passou num dia como hoje, devant un grand événement comme celui qui s'est passé en un jour comme celui d'aujourd'hui, uma grande manifestação, une grande manifestation, a descida da nuvem da glória. la descente de la nuée de gloire. Ao ver essa grande manifestação, Pai, En voyant cette grande manifestation, Père, nada mais nos resta senão crer rien ne nous reste sinon croire que quando a plenitude da divindade suprema desce sobre a terra, que quand la plénitude de la divinité suprême descend sur o terre, anjo forte desce sobre a terra l'ange puissant descend sur e terre, coloca um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. plaçant un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Isso é para mostrar, Senhor, que tudo é possível. Ceci est pour montrer, Seigneur, que tout est A possible. presença do anjo La présence de l'ange torna todas as coisas possíveis. rend toutes choses possibles. É por isso que nós queremos nos reunir, Senhor, C'est pourquoi nous voulons nous réunir, à Seigneur, volta dessa manifestação, autour de cette à volta dessa manifestation, descida, autour de cette descente que traz gozo e alegria em nossos corações. qui apporte joie et allégresse dans nos cœurs. Porque o profeta diz Parce que le prophète que a dit vinda do Senhor que la venue du traga Seigneur júbilo em vosso coração, apporte de jubilé dans nos cœurs, traga alegria no vosso coração. apporte la joie dans nos cœurs. E ela desce no meio das aclamações, Et il descend au milieu des desce no meio das acclamations. alegrias, Il descend au milieu de e la um joie, coração cheio de gratidão, d'un cœur plein de de reconnaissance, agradecer, de remerciant, dizer obrigado, Senhor, disant merci Seigneur por poder nos fazer ver, pour nous avoir fait faire voir, recevoir aquilo que o mundo não pode ver, ce que le monde ne peut pas aquilo voir, que o mundo não pode receber. ce que le monde ne peut Mas para recevoir. vós que temeis o meu nome, Mais à vous qui craignez mon nom, nascerá o sol da justiça. s'élèvera le soleil de la E para justice. todos aqueles que receberem esse sol, Et pour tous ceux-là qui ont reçu ce Deus lhes soleil, deu o poder Dieu leur a donné la de puissance serem feitos filhos de Deus. d'être faits fils de Dieu. Abençoa, Senhor, a presença de cada dos teus filhos nessa tarde. Bénis Seigneur la présence de chacun de tes enfants cet E nos après-midi. conceda que possamos entrar e subir nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Et accorde-nous que nous puissions entrer et monter à l'un De céleste en tal Christ maneira que ao Jésus. sairmos daqui, Senhor, De telle manière qu'en sortant d'ici, que Seigneur, essa nuvem, ó Pai, que cette nuée, au Père, vindique a sua presença na vida de cada confirme sa présence dans la vie de Que chacun. possamos ser como Moisés, Que nous puissions être que comme quando ele Moïse, entrava na nuvem, que quand il entrait dans ao la sair nuée, da nuvem, en sortant de la nuée, até mesmo o seu rosto resplandecia como o sol. même son visage brillait comme le Que soleil. assim seja também para nós, ó Pai, Qu'il en soit ainsi aussi pour à nous, medida que Père, podemos penetrar na Sua presença sobrenatural. au fur et à mesure que nous allons pénétrer dans ta Abençoa présence a leitura, surnaturelle. Pai. Bénis la lecture, Nos dá contexto nessa tarde, donne-nous un contexte dans cet a fim que après-midi, possamos louvar e glorificar o Teu santo nome. afin que nous puissions louer et glorifier ton Saint-Nom. Assim agradecemos pela fé de Malaquias 4. Ainsi nous remercions par la foi de Malachie No 4, nome glorioso e infalível au nom glorieux et do nosso infaillible Senhor e Salvador Jesus de Cristo. notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amém. Amen. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. É motivo de alegria, não de tristeza. C'est un motif de joie, non de tristesse. Se começam já com tristeza, Si vous commencez avec la tristesse, quer dizer que a nuvem não veio para você. ce qui veut dire que la nuée n'est pas venue pour vous. Porque Branham diz que a nuvem não veio para todo mundo. Parce que Frère Branham dit que la nuée n'est pas venue pour tout le Mesmo monde. que a ciência fotografou, Même si la science l'a saiu nos photographié, jornais, cela est publié dans le o journal, mundo todo viu. tout le monde a vu. Mas Deus disse a Branham, Mais Dieu a dit à não Branham, explica isso a ninguém. n'explique ceci à personne. Não vai lá no jornal, Ne va pas là-bas dans les não journaux. vai lá nas igrejas. Ne va pas dans Vai les no églises. pequeno rebanho. Va dans les petits troupeaux. A nuvem não é para todo mundo. La nuée n'est pas pour tout le monde. É só para pequeno grupo dos eleitos. C'est seulement pour un petit groupe des Aquele de élus. quem Daniel profetizou, Ceux-là à qui Daniel a prophétisé, aqueles que conheceram seu Deus, ceux-là qui connaîtront leur Dieu, farão com ele proeza. ils feront avec lui de Então, se a grandes nuvem choses. veio para ti, Si la nuée est venue pour toi, você deve bater palmas ao Senhor e agradecer. tu dois acclamer pour le remercier. É motivo de júbilo e alegria. C'est un motif de jubilé et joie. Embora aqui uns estão a dizer
Malgré que les autres disent. Onde é que Branham disse que dia da descida da nuvem é dia para ter festa, para ter comemoração? Où est-ce que Frère Branham dit que c'est une journée, la descente de la nuée, c'est un jour de Isso é fête et mesmo a prova que a commémoration. nuvem não veio para todo tipo de pessoa. Ceci est une preuve même que la nuée n'est pas venue pour tout type de gens. Porque quando a nuvem desce, Branham diz, ele clama graça, graça, graça. Parce que Frère Branham dit quand la nuée descend, elle crie grâce, grâce, grâce. E a graça só é graça Et la grâce est seulement para grâce aquele que recebe como graça. pour ceux-là qui la reçoivent comme grâce. Mesmo que não tenha citação. Même s'il n'y a pas de citation. Onde Branham diz que devemos festejar a descida dessa nuvem. Où Frère Branham dit que nous devons fêter la descente de la A nuée. nuvem veio revelar coisa que não está escrita. La nuée est venue révéler des choses qui ne sont pas écrites. Isso é uma lei não escrita. Ça, c'est une loi non écrite. Não está na Bíblia, Elle n'est pas dans la Bible, não está na mensagem, n'est pas dans le message, mas está no meu coração. mais elle est dans De mon que cœur. quando o Senhor desce, Que quand le Seigneur eu descend, devo estar lá para lhe je receber. dois être là pour le recevoir. Amém. Amen. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Vamos ler a Bíblia Nous allons lire la Bible para podermos buscar contexto pour trouver un contexte da maneira como queremos falar dessa descida para hoje. de la manière à laquelle nous voulons parler de cette descente de la nuée. Evangelho São João 14. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 14. Depois vamos ler também Apocalipse 21. Puis nous allons lire Apocalypse 21. João 14, vamos ler começando do primeiro verso até o versículo 4. Nous commencerons à partir du premier verset de Jean chapitre 14 jusqu'au 4e. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Vamos ler Apocalipse, Nous allons lire Apocalypse capítulo 21, au chapitre 21, começando do primeiro versículo. commençant par le premier verset. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Podemos sentar. Veuillez vous asseoir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Apocalypse, au chapitre 21, commençant par le premier verset. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amém. Amen. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Louvamos o Senhor Jesus por nos conceder esse grande privilégio de estar mais uma vez reunidos. Nous louons le Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir accordé ce grand privilège d'être encore une fois réunis À volta da sua palavra autour de sa parole e principalmente na comemoração desse grande evento. et principalement à la commémoration de ce grand événement. Dia 28 de fevereiro,
le 28 février de 1963 de 1963 até hoje, 28 de fevereiro de 2019, faz 56 anos, jusqu'aujourd'hui, le 28 février, cela fait 56 ans desde que a nuvem desceu. depuis que la nuée est Quer descendue. dizer, podemos dizer que estamos a comemorar o aniversário da nuvem. Ce qui veut dire que nous commémorons l'anniversaire de la nuée. Acho que são 56 anos Je crois que cela se passe 56 depois que ans essa nuvem desceu lá nos Estados Unidos da América. après que cette nuée est descendue là aux États-Unis d'Amérique. E hoje é dia especial. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale, Não é para todo mundo, mesmo crente da mensagem, non pas pour tout le monde, même les croyants du message, porque há muitos irmãos crentes dessa mensagem que não creem nessa nuvem, parce qu'il y a plusieurs croyants de ce message qui ne croient pas à cette nuée, no sentido que a palavra de Deus mostra o que é essa nuvem. dans le sens dans lequel la parole de Dieu indique c'est quoi cette nuée. Mas nós aqui cremos que nós já fomos muito bem ensinados. Mais nous ici croyons que nous avons été bien enseignés. A pedra de cume foi muito bem doutrinada. La pierre des fêtes fut très bien endoctrinée Durante 17 anos, pendant 17 ans, a conhecer o que é essa nuvem. connaissant c'est quoi cette nuée. Então não vamos trazer muitas facetas, muitos ângulos de tudo que você já sabe. Nous n'allons pas apporter plusieurs facettes, plusieurs angles de tout ce que vous connaissez. Mas eu gostaria de abordar em relação ao tema do nosso ensinamento, que estamos na terra prometida. Mais j'aimerais parler de cela par rapport à notre thème que nous parlions, dans lequel nous sommes au sujet de la terre promise, Sem deixar de ver claro o que a nuvem representa para nós hoje. sans cesser de voir ce que représente la nuée de gloire pour nous aujourd'hui. Pouco importa as tendências que podem se levantar no mundo da mensagem concernente a essa nuvem, Peu importe les tendances qui peuvent s'élever dans le monde du message concernant cette nuée, mas Branham diz que a descida dessa nuvem Frère Branham dit que la descente de cette nuée, vem para abolir todos os outros lugares de adoração. ceci vient pour annuler tous les autres lieux d'adoration. Quer dizer que quando a nuvem desce, Ce qui veut dire que quand la nuée descend, Branham diz que é a descida da plenitude da deidade suprema. Frère Branham dit c'est la descente de la plénitude de la divinité O suprême, Deus Todo-Poderoso, le Dieu Tout-Puissant, que enviou o profeta William Marion Branham qui a envoyé un prophète William Branham no fim do ministério do profeta, à la fin du ministère du prophète. aquele que l'enviou Celui-là qui l'a envoyé, aparece pessoalmente. il apparaît E personnellement. puis Branham diz C'est pourquoi Frère Branham que dit essa nuvem é a confirmação do meu ministério. que cette nuée, c'est la confirmation de mon De ministère. que tudo aquilo que eu vos preguei, De que tout ce que je vous ai prêché, tudo aquilo que eu vos ensinei, tout ce que je vous ai enseigné, não veio de mim mesmo, cela n'est pas venu de mas é o moi-même, Senhor Jesus Cristo que me enviou. mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé. A fim que ninguém En fait, que personne faça uma doutrina do homem Branham, fasse une doctrine sur l'homme Branham, querendo fazer de Branham a pessoa de Jesus, voulant faire de Branham la personne de Jésus, querendo fazer de Branham alguma coisa extraordinária. voulant faire de Branham quelque chose Mas d'extraordinaire. quando Deus de Branham aparece, Quand le Dieu de Branham apparaît, toda a doutrina que você quer fazer volta de Branham cai por terra. toutes les doctrines que vous voulez faire autour de Branham tombent à A terre. idolatria cai por terra. L'idolâtrie tombe par terre. Lá você vai adorar Branham como? Là, tu vas adorer Branham comment? Porque o Branham diz: Parce que Branham dit, esse é o Senhor Jesus Cristo. celui-ci, c'est le Seigneur Estão a Jésus-Christ. ver a sua boca, Voyez-vous sa bouche? estão a ver os teus olhos. Voyez-vous ses yeux? Agora, se você faz de Branham o teu Deus, Alors, si tu fais de Branham ton Dieu, quem é aquele que o teu Deus está te apresentando? qui est celui-là que ton Dieu te présente, A idolatria cai por terra. l'idolâtrie tombe à terre. A nuvem é o esclarecimento total La nuée, c'est l'éclaircissement total sobre a divindade suprema. sur la divinité suprême, Jesus Cristo, Jésus-Christ, o Deus soberano, le Dieu souverain, o Deus de William Marion Branham. le Dieu de William Marion Branham. Ele vem para abolir Il vient pour annuler todos os outros lugares de adoração, tous les autres lieux d'adoration, para estabelecer só lugar de adoração. pour établir un seul lieu d'adoration. E esse lugar é no homem que ele ungiu. Et ce lieu, c'est dans l'homme qui l'a oint. Mas, no entanto, ele tinha que se confirmar aquilo que ele é. Mais pourtant, il devait se confirmer en ce qu'il est. E nesse ano,
Et cette année-ci, Isso acontece num dia especial. ceci arrive en un jour spécial. Dia 28 acontece nessa quinta-feira, Le 28, cela arrive, c'est jeudi, justamente no mesmo dia. justement le même jour. Porque no dia 28 de 1963 também calhou numa quinta-feira. Parce que le 28 février de 1963, se fait Nós un estamos no jeudi. dia exato. Ce qui veut dire que nous sommes dans les jours Em exacts. 63, En 63, quando a nuvem apareceu, où la nuit est apparue, foi numa quinta-feira. c'était un jeudi. E hoje também, Et aujourd'hui o aussi, dia 28, le 28, calha numa quinta-feira. cela tombe en une journée E de nós cremos jeudi. que Deus está na numerologia. Et nous croyons que Dieu est dans la numérologie. Porque quinta é o número 5. Parce que le jeudi, Cinq c'est est le Jésus chiffre Christ. 5. 5, c'est Jésus-Christ. 5 é Jesus Cristo. 5, c'est Jésus-Christ. 5 é a fé. 5, c'est la foi. Porque a fé em inglês escreve-se faith, 5 letras. Parce que la foi en anglais s'écrit FEF, 5 lettres. E Jesus Cristo veio para trazer a fé do arrebatamento. Et Jésus-Christ est venu pour apporter la foi dans l'enlèvement. Deus veio trazer a realidade da adoração. Dieu vient apporter la réalité de l'adoration. Porque quando vocês vão ver no paganismo, Parce que quand Frère Branham parle du paganisme, o Deus e dos gentios, le Dieu des gentils, como a Roma, a Grécia, comme Rome, Grèce, eles têm um Deus ils avaient un Dieu que eles adoram numa quinta-feira. qu'ils adorent en un certain jeudi. Na Roma é o Deus Júpiter, En Rome, c'est le Dieu Jupiter, que é chamado Deus do trovão. qui est appelé le Dieu des tonnerres. Na Grécia é Zeus, En Grèce, c'est Zeus, também conhecido como Deus do trovão. qui est connu aussi comme le Dieu des E tonnerres. eles veneram esses deuses numa quinta-feira. Ils ont vendu ces dieux en un certain jeudi. E Zeus é o pai dos deuses na mitologia grega. Et Zeus, c'est le père des dieux dans la mythologie grecque. E nós vimos que aquilo é simplesmente a personificação, a perversão do satanismo. Et nous voyons que cela est rien que l'imitation ou la perversion du satanisme. Porque o verdadeiro Deus do trovão é o Senhor Jesus Cristo. Parce que le véritable Dieu des tonnerres, c'est le Seigneur E Jésus-Christ. desceu também numa quinta-feira Il est aussi descendu en un jeudi para poder produzir a fé do arrebatamento. pour pouvoir produire la foi de l'enlèvement. Que essa vinda jubile o seu coração. Que cette venue puisse jubiler votre cœur. Amém. Amen. Mas nós queremos aproveitar para identificar Nous voulons profiter pour identifier a nossa terra prometida. notre terre promise, A terra onde nós vamos nos estabelecer. la terre où nous allons nous établir. Na marcha que nós fizemos Dans la marche que nous avons em effectuée relação à marcha de Israel. par rapport à la marche E d'Israël. nós já estamos na terceira etapa, que é a terra prometida. Et nous nous trouvons dans la troisième étape qui est la terre promise. O que significa essa terra prometida? Qu'est-ce que signifie cette terre promise? Nós vimos já que Branham fala que a terra prometida representa o Espírito Santo, Nous avons déjà vu que Frère Branham dit que la terre promise représente le que Saint-Esprit, é a terceira etapa da graça, qui est la troisième étape de grâce, o batismo do Espírito Santo. le baptême du Saint-Esprit. Mas dentro do Espírito Santo Mais au-dedans du Saint-Esprit, há muitas dispensações. il y a plusieurs dispensations. E nós queremos identificar Et nous voulons identifier no Espírito Santo dans le Saint-Esprit qual é a nossa terra prometida. quelle est notre terre promise. Quer dizer, queremos identificar a terra prometida Ce qui veut dire que nous voulons identifier la terre promise em relação ao evento da nuvem. par rapport à l'événement de la nuit. Vamos ler o que o profeta fala aqui na mensagem: l'ange et les trois poules. Nous allons lire ce que le prophète dit dans le message. O anjo e as 3 puxadas. Parágrafo 13. Paragraphe 13. Maintenant, Agora, Jesus Cristo é o mesmo hier, aujourd'hui et pour Jesus, toujours. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Et c'est vrai. É verdade. Il était apparu à Moïse Ele apareceu a Moisés sur forme de la colonne de feu, na forma da coluna de fogo. qu'il avait conduit les enfants d'Israël, Ele conduziu os filhos de Israel, comme il les avait conduits dans le naturel. como havia lhes conduzido da forma natural. Il peut aussi conduire aujourd'hui son Église dans le spirituel.
Ele também assim pode conduzir a sua igreja hoje no espiritual. Veja como é que Branham faz a comparação. Ce qui veut dire que Frère Branham fait la comparaison. Comme il les avait conduits dans le naturel, Da mesma maneira que havia lhes conduzido no natural, il peut aussi conduire aujourd'hui son église dans le spirituel. ele também pode conduzir da mesma forma a sua igreja no espiritual. Ils étaient en route vers la terre promise. Estavam a caminho em direção à terra prometida. Et c'est vrai, É verdade isso? nous sommes en route Estamos a caminho vers la terre promise. para a terra prometida. Et c'est vrai, Será verdade isso? dans la maison de mon père, Na casa do meu pai il y a plusieurs demeures. há várias moradas. S'il n'était pas ainsi, Se assim não fosse, je vous l'aurais dit, eu vos teria dito: je m'en vais vous préparer une place. vou vos preparar um lugar Et je reviendrai e voltarei et vous prendrez avec moi. e vos levarei comigo. Quer dizer que a nossa terra vai começar a se identificar a partir daqui. Ce qui veut dire que notre terre va commencer à s'identifier à partir d'ici. Quando Jesus falou de Jean 14, Quand Jésus parlait de Jean 14, que na casa do meu pai tem muitas moradas. disant que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Eu vou para vos preparar lugar. Je m'en vais vous préparer une place. Branham mostra que esse lugar que Jesus foi preparar Frère Branham dit que cette place que Jésus est allé vous é a préparer, nossa terra prometida. c'est notre terre promise. Vamos ler mais uma vez aqui, les enfants dans le désert. Nous allons encore lire une fois ici, os filhos no deserto. Parágrafo 28. Paragraphe 28. Vous étiez donc candidats Vocês eram então candidatos à suivre l'église de Dieu a seguirem a igreja de Deus dans ce pèlerinage au désert, nesta peregrinação no deserto, vers la terre promise. em direção à terra prometida. Et notre terre promise E a nossa terra prometida se trouve dans Jean 14. encontra-se em João 14. Je répète. Vou repetir. Et notre terre promise E a nossa terra prometida se trouve dans Jean 14. encontra-se em João 14. Que votre cœur ne se trouble point. O vosso coração não se perturbe nunca. Croyez en Dieu Creia em Deus. et croyez aussi en moi. Creiam também em mim. Car il y a plusieurs demeures Pois há várias moradas dans la maison de mon père. na casa do meu pai. Si cela n'était pas, Se assim não fosse, je vous l'aurais dit. eu vos teria Je dito: m'en vais vous préparer une place. eu vou vos preparar um lugar Et je reviendrai. e virei outra Et vez je vous prendrai avec moi. e vos levarei para mim. N'est-ce pas merveilleux? Não é maravilhoso Quand isso? je pense à son amour Quando penso no seu amor et à sa compassion, e a sua compaixão, je reviendrai. eu voltarei. Quer dizer que a partir daqui nós identificamos já qual é a nossa terra prometida. Pour commencer par ici, nous identifions déjà quelle est notre terre promise. Quando Jesus falava em Jean 14, Quand Jésus parlait de Jean 14, que eu vou vos preparar um lugar, je m'en vais vous préparer une na demeure. casa do meu pai tem muitas moradas, Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon afim père. que lá onde eu estou, Afin que là où je vocês serai, também entram lá. que vous y soyez aussi. Essa é a nossa terra prometida. Ceci est notre terre promise. Enquanto Israel Pendant qu'Israël já tem a terra deles identificada, avait déjà sa terre bien a identifiée, nossa terra notre terre, é Jean 14. c'est Jean 14. Não sei se vão receber, mas é a nossa terra. Je ne sais pas si vous allez recevoir, mais c'est notre terre. Ele diz ainda aqui o futuro lar da noiva celestial e do noivo celestial. Il dit ici dans la brochure la demeure future de l'épouse céleste. Parágrafo 237. Paragraphe 237. E na nova terra Et dans la nouvelle terre, há uma nova cidade. il y a une nouvelle cité. Oh, que coisa! Oh, quelle chose! Agora ouçam atentamente. Maintenant, écoutez attentivement. Não se esqueçam N'oubliez pas que Jesus disse em João 14 que Jésus a dit en Jean 14 que ele ia preparar. qu'il allait préparer. Não se turbe o vosso coração. Ne vous perturbez pas dans vos cœurs. Quando ele estava indo embora, Quand il s'en allait, eu não tenho uma razão pela qual ir. je n'ai pas une raison pour laquelle aller.
Ele disse: Il dit, crede também em mim. croyez aussi à moi. Eles não podiam ver que ele era Deus. Il ne pouvait pas voir qu'il était Dieu. Crede em Deus. Croyez en Dieu. Agora crede também em mim. Maintenant, croyez aussi à moi. E eu vou vos preparar lugar. Je m'en vais vous préparer de place. Na casa do meu pai Dans la maison de mon père, há muitas mansões. il y a plusieurs demeures. No reino do meu pai Dans le royaume de mon há père, muitos palácios. il y a plusieurs palais. Cristo Christ, está ali il est là sob a construção à la construction dessa nova Jerusalém agora. de cette nouvelle Jérusalem maintenant. Quer dizer que a terra prometida Ce qui veut dire que la terre promise se identifica com João 14 s'identifie à Jean 14 e se identifica com Apocalipse 21. et s'identifie aussi à Apocalypse 21. Quer dizer que a nova terra Ce qui veut dire que la nouvelle terre, é João 14, c'est Jean 14, a morada que ele foi preparar, la demeure qu'il est allé préparer, e a terra prometida et la terre promise, é a nova Jerusalém. c'est la nouvelle Jérusalem De Apocalipse 21, d'Apocalypse que 21 João viu descer. que Jean a vu descendre. Quando você consegue ver Quand tu arrives à voir João 14, Jean 14, a nova Jerusalém, la nouvelle Jérusalem, essa é a nossa terra prometida. ceci, c'est notre terre É o promise, nosso destino final. c'est notre destin final. Agora, quando ele falou Quand il a dit, de João 14, quand il a parlé de Jean na 14, casa do meu pai tem muitas moradas. dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Apocalipse 21, Apocalypse eu 21, vi a nova cidade. j'ai vu la nouvelle cité. Qual é a aparência? Quelle est l'apparence? Como é que aquilo é? Comment cela est-il? Para você poder entrar e se estabelecer na cidade. Pour pouvoir entrer et s'installer dans la ville. Porque muitos vão pensar Car plusieurs vont penser que na casa do meu pai tem muitas moradas. que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. É mesmo casa que estão lá em cima construídas. Ce sont même de maisons construites là en haut. Ou a Nova Jerusalém Oh, la nouvelle é Jérusalem, uma cidade mesmo assim bem grande. c'est une ville si grande. Não. Non. Entram na visão do profeta. Entrez dans la vision du prophète. A nossa terra prometida, Notre terre promise, na terceira etapa, dans la troisième étape, que é o Espírito Santo. qui est le Saint-Esprit. Então, para você não imaginar muito, Pour ne pas beaucoup imaginer, vamos deixar o profeta ele mesmo explicar nous allons laisser le prophète lui-même expliquer como é que é essa casa que ele foi preparar. comment est cette demeure qu'il est allé E préparer. como é que é a Nova Jerusalém que desce Comment est la nouvelle Jérusalem qui descend. para poder fazer morada no seu povo. Pour pouvoir faire la demeure dans son peuple. Na mensagem La Comunhão para la Rédemption, Un message en communion pour la rédemption. parágrafo 30, Paragraphe 30. Branham diz: Imam Branham dit, Je n'ai jamais cru nunca crê que le ciel que o céu était un endroit où il y a un temps de bâtiment, fosse lugar onde há tantos edifícios, où il y a un tas de maisons onde há tantas casas faites de mortier, feitas de paus, de blocos, donc les murs sont tapissés, quais as paredes são edificadas, donc les murs sont peintés. que as casas, as paredes estão pintadas. Je n'ai jamais cru Nunca crê qu'un être surnaturel que ser sobrenatural devait habiter dans une maison littérale. deveria morar numa casa literal. Je crois Creio que quand Jésus parlait dans Jean 14, que quando Jesus falava em João 14, disant, dizendo, dans la maison de mon Père, na casa do meu pai il y a plusieurs demeures, há várias moradas, il voulait dire ele queria dizer un corps, corpo, un lieu d'habitation. lugar de morada. Car les Écritures confirment la même chose en disant, Porque as escrituras confirmam a mesma coisa, dizendo, si cette tente terrestre est détruite, se essa tenda terrestre é destruída, nous en avons une qu'attend. temos uma outra tenda à espera. Le voyez-vous? Venham vocês, Les êtres mortels os seres mortais, sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. são os únicos a viverem nas habitações mortais. Les êtres Os immortels seres imortais habitent dans des habitations immortelles. moram nas habitações imortais. Ainsi, le lieu dans lequel on va Desta forma, o lugar na qual onde vamos, en attend de revenir
esperando o seu regresso, n'est pas un lieu fait de briques, não é um lugar feito de blocos, d'argile, de ni argila, de pierres précieuses. nem de pedras preciosas. C'est un état, É um estado, une condition. uma condição. Nous sortons de cette dimension Saímos desta dimensão où nous vivons na qual vivemos pour entrer dans une autre dimension. para entrar numa outra dimensão. C'est une maison, É uma morada, un tabernacle, um tabernáculo, une demeure. uma morada, uma casa. Et il est allé préparer une place E ele foi preparar um lugar pour chaque croyant. para cada crente, Pour qu'au moment même où nous sortirons de ces régions mortelles, para que no momento que sairemos desta região mortal, nous n'entrions pas dans quelque chose de mythique que não entramos em alguma coisa de mito ou dans un esprit surnaturel, ou num espírito sobrenatural, mais que nous entrions mas dans un tabernacle, que entremos num tabernáculo, une demeure. uma morada, Et cela e aquilo pourrait être ici même dans ce bâtiment ce matin. poderia estar aqui mesmo neste edifício nesta manhã, Dans une dimension numa dimensão qu'aucune radioactivité, rien d'autre pourrait atteindre. que nenhuma radioatividade poderia atingir. Ça se trouve là. Encontra-se lá. Quer dizer que quand estamos a ler João 14, Ce qui veut dire que quand nous lisons Jean 14, a nossa terra prometida, notre terre promise, a casa que Jesus foi preparar, la demeure que Jésus est allé préparer, não é uma casa de bloco. ce n'est pas une maison de briques. Branham diz, é corpo. Rabbanam dit, c'est un corps. Corpo Un corps na qual o nosso ser vai habitar dans lequel notre être va habiter. depois de sair desse corpo aqui. Après être sorti de ce corps-ci. Branham diz que é corpo. Rabbanam dit, c'est un corps. Ou ele diz mais que é estado. Il dit, c'est un état Ou é uma condição. ou une condition Ou nível. ou un niveau Ou uma posição. ou une position. Não estou a inventar, são posições que o profeta está dando. Je n'invente pas, ce sont des positions que Frère Branham donne. Quer dizer que quando a gente vai entrar Ce qui veut dire que quand nous allons entrer na nossa terra dans prometida, notre terre promise, vamos entrar num corpo. nous allons entrer dans un corps. E onde é que esse corpo veio? Et d'où est venu ce corps? Porque só existem 3 tipos de corpo. Parce qu'il n'existe que 3 types de corps. Você crê que existem 3 tipos de corpo? Croyez-vous qu'il existe 3 types de corps? Vamos ler para os incrédulos. Nous allons lire pour les incrédules. Na mensagem Israel em Kadesh Barnea, Dans le message Israël à Kadesh Barnea, parágrafo 18, paragraphe 18, ele diz que no Antigo Testamento, il dit, dans l'Ancien Testament, sendo belo tipo, étant un beau type, iremos ali e veremos todas aquelas coisas que aconteceram. nous irons là-bas pour voir, et nous verrons tout type de choses qui sont arrivées. Eu estava ensinando hoje J'étais là enseignant aujourd'hui, numa casa onde fui convidado para jantar. dans une maison où j'étais invité à dîner. Eles queriam saber Ils voulaient savoir se eles reconheceriam seus entes queridos quando eles encontrassem na glória. s'ils allaient reconnaître leurs aïeux quand ils se retrouveront dans la gloire. Eu disse certamente, J'ai dit certainement, nós os reconheceremos. nous reconnaîtrons. Nós temos 3 corpos diferentes Nous avons 3 corps différents nos quais habitamos. dans lesquels nous habitons. É o corpo humano, L'un c'est le corps humain, outro é o corpo celestial l'autre c'est le corps céleste e o outro é o corpo glorificado. et l'autre c'est le corps glorifié. Então, se conhecemos uns aos outros no corpo humano, Alors nous nous connaissons les uns les autres dans les corps o humains, corpo mortal, les corps mortels. quanto mais nos conheceremos no corpo glorificado. Combien plus nous nous reconnaîtrons dans les corps glorifiés. Existem 3 tipos de corpo. Il existe 3 types de corps. E se Jesus
Et si Jésus diz que vou vos preparar um corpo dit que je m'en vais vous préparer un corps onde vocês vão habitar, où vous allez habiter, esse corpo que eu vou preparar ce corps-là que Jésus est allé é préparer, desses 3 corpos ali. c'est l'un de ces 3 corps-là. Qual é esse corpo ali? Lequel de ces 3 corps? O carnal Le charnel, não é, ce n'est plus. porque é já lá onde nós estamos a viver. Parce que c'est celui dans lequel nous vivons déjà. O celestial Le céleste, é aquele que você recebeu c'est celui-là que tu as reçu ao crer a mensagem. en croyant le message. Porque o celestial Parce que le céleste, é a teofania. c'est la A théophanie. teofania La théophanie, é a palavra. c'est la parole. E a palavra Et la parole veio ao profeta. est venue au prophète. Branham pregou. Et Branham a Você prêché. diz amém. Et toi, tu as dit Quando Amen. você creu, Quand tu as cru, você recebe a palavra. tu reçois la Você parole, recebe o corpo celeste. tu reçois le corps A céleste, capacidade la de capacité compreender de comprendre quem é o Deus que você adora. qui est le Dieu que tu adores. Mas segundo João 14, Mais selon Jean 14, o corpo que Jesus foi le preparar corps que Jésus est allé não é préparer, um corpo carnal, ce n'est pas le corps charnel, não é um corpo espiritual, ce n'est pas un corps spirituel, é um corpo glorificado. c'est un corps E glorifié. o corpo Et le glorificado corps glorifié, só tem que vir. il le vient seulement, Não é só na manifestação da ce palavra. n'est pas seulement la manifestation de la Quando parole. Branham pregou, Quand Branham a prêché, não. non, 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 O corpo le glorificado corps glorifié tem que vir doit venir quando os céus são abertos. quand les seaux sont E ouverts. os céus só são abertos Et les seaux sont ouverts quando Jesus desce. quand Jésus E descend. quando ele desce, Et quand il ele descend, desce glorificado. il descend Porque glorifié. Branham diz Parce que Frère que Branham dit, essa nuvem et cette é nuée, Jesus c'est Jésus glorificado glorifié na divindade suprema. dans la divinité Quando suprême. você vê Quand tu vois Jesus glorificado, Jésus glorifié, quer dizer que o teu corpo cela veut dire que ton glorificado corps glorifié vem nessa vinda ali. est venu à cette É por venue. quando Jesus C'est pourquoi quand Jésus glorificado glorifié se encarnou em Branham, s'est incarné dans o Branham, corpo de Branham le corps de se Branham torna um corpo glorificado. est devenu le corps glorifié. É lá C'est là, onde Branham podia passar parede. c'est là où Branham pouvait traverser O le corpo mur. físico não pode passar parede. Le corps physique ne peut pas traverser le Mas mur. Branham passou a parede. Mais Branham a traversé le Porque mur o corpo glorificado parce que le corps glorifié estava manifestado. était manifesté. Jesus disse: Jésus dit, destruam esse templo. détruisez-moi ce temple. Em 3 dias Dans 3 jours, eu vou lhe restaurar. je le rebâtirai. Os 3 dias Les 3 jours de restaurar o corpo de restaurer le são corps, as 3 etapas da graça. ce sont les 3 étapes de O grâce. primeiro dia Le premier jour, é Martinho Lutero, c'est Martin o Luther, corpo de Jesus le corps de Jésus. na justificação. Dans la O justification, segundo dia le second é jour, Wesley, c'est John o Wesley, corpo de Jesus le corps de Jésus. na santificação. Dans la O sanctification, terceiro dia le troisième é jour, William Branham, c'est William Branham, onde é o corpo de où Jesus est le corps de Jésus glorificado. glorifié. E a profecia se cumpriu. Et la prophétie s'est accomplie. E essa nuvem, quando ela desce, Et cette nuée, quand elle ela descend, vem distribuir. elle vient Porque o distribuer. corpo glorificado Parce que le corps glorifié, vem que é a junção Frère Branham dit que c'est la do jonction corpo físico, du corps physique, do corpo teofania. du corps théophanique. Quando esses dois se juntam, Quand ces deux sont o unis, terceiro elemento vem. le troisième élément vient, Jesus Cristo glorificado. Jésus-Christ glorifié. A nossa alma Notre âme, é uma nuvem. c'est une nuée. Nós já lemos essa citação aqui. Nous avons déjà lu cette citation ici. Então, a descida dessa nuvem La descente de cette nuée, é a nossa terra prometida. c'est notre terre promise. A nossa terra prometida Notre terre é o promise, nosso corpo glorificado. c'est notre corps E glorifié. o nosso corpo glorificado Et notre corps glorifié, não é outra coisa c'est pas autre senão chose, o nosso verdadeiro ser. sinon notre véritable être. Antes de vir nessa terra, Avant de venir sur cette terre, Branham diz: Frère Branham dit, cada de vocês chacun de tem vous uma representação na eternidade. a une représentation dans l'éternité.
purifié. nunca pecou, Et qu'il n'a jamais nunca péché. fumou, Il n'a jamais fumé. nunca bebeu, Il n'a jamais bu. nunca Il prostituiu. ne s'est jamais É prostitué. por causa desse teu ser lá, C'est à cause de cet pouco être-là, importa peu importe o que esse corpo fez ce aqui. que ce corps fait ici, Deus te justificou, Dieu t'a justifié. porque Deus sabe Parce que Dieu que sait na que eternidade dans l'éternité, você nunca pecou. tu n'as jamais péché. Mas hoje, Mais aujourd'hui, para acabar pour terminer com a tua vida de pecado avec ta vie du aqui péché, na terra, ici sur Ele terre, trouxe il apporte o teu ser ton être que nunca pecou, qui n'a jamais o péché, teu ser ton être original. originel, Antes de você nascer na terra, avant que tu puisses naître sur você terre. era ser Tu sobrenatural. étais un être E surnaturel. hoje Ele trouxe, Et aujourd'hui, il a porque porté a redenção terminou. parce que la rédemption est terminée. Quando a redenção termina, Quand la rédemption o termine, verdadeiro Criador, le véritable o créateur, verdadeiro ator, le véritable tem auteur, que entrar em il cena. doit entrer en É scène. por isso que hoje C'est pour cela aujourd'hui, nós temos que subir nous devons monter na nossa verdadeira posição. dans notre véritable Porque position. a casa Parce que la que demeure Jesus preparou que Jésus a préparée já desceu. est déjà descendue. Quem é essa casa? Quelle est cette maison? É o Pai. C'est le Père. Nós dissemos aqui Nous avons dit ici que a igreja representa o Espírito Santo. que l'Église représente le Porque Saint-Esprit. o Espírito Santo Parce que le Saint-Esprit está encarnado na igreja hoje. est incarné dans l'Église A aujourd'hui. presença física La présence do physique Espírito Santo hoje du Saint-Esprit aujourd'hui, não é Jesus de Nazaré, c'est pas Jésus de não é Nazareth, William Branham, ce n'est pas William é Branham, você e eu. c'est toi et É moi. porque o Espírito Santo C'est pour cela le Saint-Esprit fisicamente physiquement habita na igreja. habite dans l'Église. Mas Mais o objetivo de Deus le but de Dieu, é te levar c'est t'amener na morada à la demeure que Ele preparou. qu'il a préparée. E a morada que Ele Et preparou la demeure qu'il a préparée, é o Pai. c'est le Père. Quem desceu lá C'est lui qui est descendu é o là-bas, Pai. c'est le Ele Père. que lá eu vou vos preparar lugar. Là, je m'en vais vous préparer Lá une onde eu place. vou estar, Là où je serai, você deve estar também. vous devez y être aussi. O Espírito Santo, Le Saint-Esprit, quando ele vem, quand il vient, tem dois objetivos. il a deux objectifs. Primeiro, Premièrement, vai te levar na posição do filho. il va t'amener à la position du Fils. O Espírito Santo, Le Saint-Esprit, quando te leva na posição do filho, quand il te conduit à la position du Fils, na posição do filho, dans la position du Fils, você recebe a revelação tu reçois la révélation de quem é o Pai. de qui est le Père. Você recebe o poder, Tu reçois la a puissance, compreensão. la compréhension. Isso é o Espírito Santo Ça, c'est le te Saint-Esprit levar na posição do filho. te conduit à la position du Fils. Quando ele te leva Quand il te conduit na posição do Pai, à la condition du Père, você toi, adquire tu a obtiens mesma natureza la même nature de Deus. de Dieu. Porque aqui Parce qu'ici, é o corpo, c'est le o corps, espírito l'esprit e a alma. et A l'âme. tua alma Ton âme, é uma natureza, c'est une nature. não é um espírito, C'est pas un é esprit. uma natureza. C'est une nature. Qual natureza? Quelle nature? Natureza divina. La nature divine. É por isso que nós temos que sair C'est pourquoi nous devons sortir do Espírito Santo du Saint-Esprit para a posição do Filho, pour la position du Fils, para nós compreender a Escritura. pour que nous comprenions les É quando Écritures. você tem a neta compreensão. Et quand tu as la nette É compréhension, por isso que a evidência do c'est Espírito pourquoi Santo Frère Branham dit que l'évidence du é a Saint-Esprit, neta compreensão. c'est la nette Para compréhension. todos aqueles que o receberam, Pour tous ceux-là qui l'ont reçu, que lhe creram, qui l'ont que cru, lhe compreenderam, qui l'ont compris, Deus os fez Dieu leur a fait filhos de Deus. fils de Dieu. Mas hoje, Mais aujourd'hui, Deus vai nos tirar Dieu va vous da enlever posição de de filho la position de fils para a posição do Pai. à la position du Porque na Père. posição do Pai, Parce qu'à la position du Père, você não é problema de compreender. c'est pas le problème de comprendre. Na posição do Pai, À la position du Père, você tem que ser. tu dois être. É por isso que a alma não crê. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'âme ne croit pas. Porque a alma não tem nenhum sentido. Parce que l'âme n'a aucun sens. A
L'âme, para conhecer alguma pour coisa, connaître une chose, ele tem que se tornar a coisa. elle doit devenir la chose. Para você conhecer Deus, Pour connaître Dieu, você tem que se tornar Deus. Dieu doit devenir Dieu. Se você não ser Deus, Si tu n'es pas Dieu, nunca vai entender Deus. tu ne comprendras Porque jamais mesmo Dieu. a revelação Parce que même la révélation, nunca vai te levar a conhecer Deus. cela ne t'amènera pas à connaître Dieu. A revelação La révélation, é mistério c'est un que mystère vai permanecer sempre mistério. qui va demeurer toujours mystère. Quando você entra Mais quand tu entres na posição do Pai, à la position du Père, você e Deus são um. toi et Dieu, vous êtes un. Você e Deus são um. Toi et Dieu, vous êtes un. Um em quê? Un en quoi? Um em natureza. Un dans la nature. Um em pensamento. Un dans la pensée. Um em ser. Un dans l'être. É por isso que o Pai C'est pourquoi le Père e o Filho et le Fils, não são pessoas. ce ne sont pas des personnes, São posições. ce sont des positions, São condições. ce sont des conditions, São moradas. ce sont des demeures Onde Deus où Dieu entrou nessa posição, est entré dans cette position, saiu. il est sorti. Entrou nessa posição, Il est entré dans cette position, saiu. il est sorti. Porque Pai Parce que Père, não é o ser de Deus. c'est pas l'être de Porque Dieu. Deus, Parce que Dieu, antes de ser Pai, avant d'être Père, ele já existia. il existait Ele déjà. era o eterno, Il était o l'éternel, Elohim. l'Élohim. Mas ele saiu Mais il est sorti da eternidade de l'éternité para ser Pai, pour être para Père, ser Filho. pour être Fils. Agora Deus quer Maintenant, Dieu que aimerait o seu povo que son peuple pode entrar puisse entrer na mesma posição. dans la même position. É por isso que o maior desafio dessa mensagem hoje C'est pourquoi le plus grand défi de ce message não aujourd'hui, é nos levar na posição de ser filho. c'est pas de nous conduire à la position d'être fils. Não, Non, é de nos levar a ser o Pai. c'est de nous conduire à la position Para du você Père entrar no pensamento de Deus. pour entrer dans la pensée de Dieu. Porque nesses títulos aqui, Parce que dans ce titre ici, Deus manifesta qualidades diferentes. Dieu manifeste des qualités différentes. No Pai, Dans le Père, Ele criou. il a créé. No Filho, Dans le Fils, Ele salvou. il a sauvé. No Pai, Dans le Père, Ele é pensamento. il est une pensée. No Filho, Dans le Fils, Ele é a palavra. il est la parole. Como Pai, Comme Père, Ele é o juiz. il est le juge. Como Filho, Comme le Fils, Ele é advogado. il est l'avocat. Como Pai, Comme Père, Ele nos amou. il nous a aimés. Como Filho, Comme Fils, Ele nos perdoou. il nous a São pardonnés. qualificações diferentes. Ce sont des qualifications É para différentes. você conhecer C'est pourquoi pour o connaître pensamento de Deus, la pensée de Dieu, você tem que entrar no Pai. tu dois entrer dans le Porque Père. o Filho Parce que le Fils, não conhece nada. il ne connaît rien. Mesmo o mistério da vinda. Même le ministère de la Jesus venue, disse, Jésus dit, os anjos não sabem, les anges ne savent pas, o Filho não sabe, même le Fils ne sait pas. somente o Pai sabe. Seul le Père sait. Quer dizer, Ce qui veut o dire, mistério da sua vinda, le mystère de sa o venue, Filho não conhece, le Fils ne connaît só pas. o Pai é que conhece. C'est le Père qui connaît. Se hoje Si aujourd'hui, alguém conhecer o mistério da sua vinda, pour connaître le mystère de sa venue, obrigatoriamente, obligatoirement, Ele é o Pai. il est le Père. Ou não, Oh non, é o Filho. c'est le Fils. O Filho Le Fils, não conhece. il ne connaît pas. Os anjos, Les anges, que são os pregadores, ça ce sont les os prédicateurs. mensageiros, Les messagers, não conhecem. ils ne connaissent Mas pas. o único Mais l'unique, é o Pai. c'est le Père. Quer dizer, C'est se l'avenir. hoje Si aujourd'hui, William Branham William Branham nos revelou nous a o révélé mistério le que mystère esse homem aqui de cet homme ici, não conhecia, qu'il ne connaissait Branham pas. Branham, é o Pai. il est le Père. E todo aquele Et tout celui-là que entra no mistério qui entre dans le mystère compreende et comprend a revelação do mistério. la révélation du Você mystère, é o Pai. tu es le Père. É lá onde Branham me diz, C'est là, frère Branham dit, o Pai
Le Père, não é uma pessoa, c'est pas une personne, é uma posição. c'est une position. Quando você entra nessa posição, Quand tu entres dans cette position, você é o pensamento. tu es la pensée. Você não é a palavra. Tu n'es pas la parole, Você é o pensamento. tu es la pensée. Como você é o pensamento, Comme tu es la pensée, na nova criação, dans la nouvelle Deus création, não vai dar nome. Dieu ne va pas attribuer de nom. Adão vem, Adam vient, dá nome nos animais. donne les noms aux animaux. Irmão, Frère, o Adão estava onde? où était Adam Quando Deus criou aqueles animais. quand Dieu créait ces animaux? Branham diz que Adão estava no pensamento de Deus. Abraham dit Adam était dans la É pensée por de isso que Dieu. Deus não se inquietou. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas Ele inquiété. sabe que já levou Adão, Il sait qu'il a déjà conduit não é na Adam. posição de filho. C'est pas la position du fils, Na posição de filho, car à la position du fils, é a minha imagem. c'est mon image. Adão reina, Adam mas règne, na posição do pai. mais à la position du Père, Você tem que conhecer tu dois connaître o pensamento do pai. la pensée du Père. O filho Le fils tem que ser doit a être expressão l'expression do seu pai. de son E Père. você não pode Et tu ne peux pas exprimir a exprimer palavra do teu pai la parole de ton se você Père não conhece o seu pensamento. si tu ne connais pas sa pensée. O nível Le niveau onde a mensagem nos levou où le message nous a conduit aujourd'hui, é na posição do pai. c'est à la position du Père. Quer dizer que hoje Jesus cumpriu. Aujourd'hui, Jésus a Vou vos accompli. preparar uma morada. Je m'en vais vous préparer une Vou vos demeure. preparar um lugar. Je m'en vais vous préparer une place. É por isso que quando você vê a palavra encarnada hoje, C'est pourquoi quand tu vois la parole incarnée aujourd'hui, você viu Deus o Pai. tu as vu Dieu le Père. É quando você entra na posição do Pai, Et quand tu entres dans la position du Père, você pode criar, tu peux créer. porque o filho não cria. Parce que le Fils ne crée pas. Quando Branham criou, Quand Branham a créé, aquilo era a posição do Pai. ça c'était la position du Père. Porque o Pai Parce que le Père, significa criador, cela veut dire créateur. significa origem. Cela veut dire l'origine. Enquanto você não está na posição do Pai, Aussi longtemps que tu n'es pas dans la position não du Père, pode compreender o mistério da sua vida. tu ne peux pas comprendre le mystère de sa vie. É porque até hoje muito estão a lutar. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, beaucoup luttent. Oh, Jesus veio, não veio, veio, não veio. Oh, Jésus est venu, il n'est pas venu, il est venu, il n'est pas venu. Não é um problema de revelação, Ce n'est pas un problème de révélation. é um problema de posição. C'est un problème de position. Como não é posição para todo mundo, Comme ce n'est pas la position pour tout le é monde, porque uns não podem saber. c'est pourquoi plusieurs ne peuvent pas savoir. É você quando está lá ao lado de alguém que não crê. Quand tu es là à côté de quelqu'un qui ne croit pas, Você é pai dele, tu es son père. ele é criança. Il est un bébé. Você tem a semente. Tu as la semence. Você pode dizer, Tu peux dire, vou te criar. je vais te créer. Quando você pronuncia a Quand palavra, tu prononces la você parole, cria uma nova vida. tu crées une nouvelle É por vie. isso que quando a igreja C'est pourquoi quand sobe l'église na posição do Pai, monte à la position du Père, a maior obra, la plus grande, que é le plus mais do grand que œuvre, Jesus, qui est plus que celui de Branham Jésus. diz, Frère Branham é dit, da vida. c'est donner la vie. Ora que uma mulher Pourtant, une femme, sem homem sans un homme, não pode gerar ne vida. peut engendrer O une vie. homem é pai. L'homme, c'est le Père. Potencialmente. Potentiellement, Então, Branham hoje gerou vida. Branham aujourd'hui a engendré des vies. Você, quando está nessa posição Quand tu es dans cette position, do sétimo selo, du 7e sceau, você não é mais filho de Deus. tu n'es pas fils de Dieu. Porque nós vimos que Deus desceu Car nous avons vu que Dieu est descendu até no nosso nível, jusque dans notre niveau, para que nós pudéssemos subir. afin que nous puissions monter. E nós vimos que Deus saiu da eternidade, Nous avons vu que Dieu est sorti de se l'éternité. tornou o Pai, Il est devenu le Père, o grande pensamento, la grande pensée. gerou o Filho, Il a engendré le e Fils do Filho et du Fils. ele se fez carne. Il s'est fait chair. Mas à medida que Deus vai regressar, Mais au fur et à mesure que Dieu rentre, você avança. toi tu avances. Quando Deus sai Quand Dieu sort do ser carnal de l'être charnel para o ser espiritual, à l'être spirituel, você sai toi tu sors da condição carnal. pour de la condition Quando charnelle. Deus sai Quand Dieu quitte da posição de filho, de la condition du Fils, entra na paternidade, il entre dans la você paternité. ocupa Toi tu occupes a posição de filho. la condition de Fils. Mas hoje, Mais aujourd'hui, Deus saiu Dieu a quitté
da paternidade. de la paternité. Hoje Deus já não cria mais. Aujourd'hui, Dieu ne crée pas. Deus entregou o poder na igreja de criar. Dieu a donné le pouvoir à l'église de Christ. Mesmo o filho, Même le Fils. a Bíblia diz que o filho já não julga. La Bible dit que le Fils ne juge pas. O pai já não julga. La Bible dit que le Père ne juge Entregou pas. o julgamento no filho. Il a donné le jugement au Fils. Irmão, hoje o filho é juiz. Frère, aujourd'hui, le Fils, c'est le juge. Se o filho é juiz, Si le Fils est juge, qual é a posição do pai? quelle est la position du Père? O pai entrou no mistério da eternidade. Le Père est entré dans le mystère de l'éternité. Então, é por isso que hoje C'est pourquoi aujourd'hui, nós temos uma posição privilegiada. nous avons une position privilégiée. Nós não podemos nos limitar Nous ne pouvons pas nous limiter na restauração de filho, dans la restauration des fils, porque filho parce que Fils não é eterno. n'est pas éternel. Banana diz que vai chegar o tempo Rabbanam dit il arrivera le temps que a posição de filho que la position du vai Fils desaparecer. va disparaître. Quando desaparecer, você vai ser quem? Quand cela disparaîtra, tu seras qui? Não existe filho eterno. Il n'existe pas de Fils éternel. Mas você diz que eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Mais vous dites, je suis Fils de Dieu, Fils de Dieu. A dispensação de filho termina hoje. La dispensation du Fils termine aujourd'hui. Hoje, Aujourd'hui, para estar em Deus, pour être en Dieu, você tem que ser o pai. tu dois être le Père. Não é corpo só assim que você vai imaginar, não. Ce n'est pas un corps seulement comme ça que tu peux t'imaginer. É uma posição. C'est une position. Você conhece segredo que os anjos não conhecem. Tu connais les secrets que les anges ne connaissent pas. Você conhece segredo que o homem de Nazaré não conhecia. Tu connais les secrets que l'homme de Nazareth n'a pas connus. Mas você conhece esse segredo. Mais tu connais ces secrets. Qual é esse segredo? Quel est ce secret? É da tua própria posição. C'est de ta propre position. Então, hoje nós recebemos a visitação da Nova Jerusalém. Aujourd'hui, nous avons reçu la visitation de la Nouvelle Jérusalem. Branham diz que isso foi o que aconteceu Rabbanam dit, c'est fils qui arriva quando João Batista estava no rio a batizar. quand Jean-Baptiste était là à la rivière baptisant. A pomba que estava a descer. La colombe qui est descendue. Quando Jesus entrou no rio Quand Jésus est entré dans la para rivière receber o batismo, pour recevoir le baptême, Branham diz que já estava a se descrever lá Rabbanam dit, ça s'est décrivé a déjà, vinda da Nova Jerusalém. la venue de la Nouvelle Jérusalem. Vinha como uma pomba. Cela venait comme une Se colombe. estabeleceu sobre esse homem Jesus. Cela s'établit sur cet homme Jésus. Branco, aquela pomba lá Frère Branham dit, cette colombe-là, era já a imagem da Nova Jerusalém que estava a descer. c'était déjà l'image de la Nouvelle Jérusalem qui descendait. É isso que ele diz aqui na mensagem futuro lá do noivo celestial. C'est ce qu'il dit dans le message, la demeure future de l'époux céleste, 248. 248. Quando saiu da água, Quand il est sorti de l'eau, ele disse: il dit, vi os céus abertos. je vis les cieux ouverts. O profeta viu. Le prophète a vu, Ele viu os céus abertos. il a vu les cieux ouverts. E aqui vinha descendo do céu, Et là venait descendant du ciel, em forma de pomba, sous forme de la colombe, uma voz dizendo: une voix disant, essa é a minha parte da terra, ceci c'est ma partie de que terre eu tenho redimido que j'ai rachetée, dessa parte da terra. de cette partie de la E terre. eu redimirei o resto dela. Et je rachèterai le reste d'elle. João disse: Jean dit, eu vi je vis a santa cidade, la sainte ville, a nova Jerusalém, la nouvelle Jérusalem, descer do céu descendant du ciel, como uma noiva ataviada comme une épouse préparée para o seu marido, pour son époux. exatamente igual Exactement a égal como fez ali sobre a terra. comme ce qu'il fait là-bas sur terre. Jesus era parte Jésus était parti dessa terra de cette terre sobre o qual o Espírito Santo desceu. sur laquelle le Saint-Esprit descendit. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, Quand le Saint-Esprit descendit sur Jésus, na forma de uma pomba, sous la forme d'une colombe, aquilo era uma prefiguração cela était une da préfiguration descida da Nova Jerusalém, de la descente de la Nouvelle que Jérusalem, era o Espírito Santo qui était le Saint-Esprit na forma glorificada. dans la forme glorifiée. Abraão diz que esse Espírito Santo, Et Frère Branham dit que ce Saint-Esprit, quando ele desce quand il descend, no tempo do fim, au temps de la fin, como Jesus de Nazaré, comme Jésus de Nazareth, ele desce numa terra redimida. il descend dans une terre rachetée. E ele mostra que Jesus Il montre que Jésus era uma terra redimida. était une terre rachetée. Mas se ele era uma terra redimida, Mais s'il était une terre rachetée, caiu quando? elle était tombée quand?
Para você ver que Jesus não era uma terra redimida. C'est pour voir que Jésus n'était pas une terre rachetée. Jesus era uma representação Jésus était une de représentation quando a terra devia ser redimida. de quand la terre serait rachetée. Porque a terra é redimida Parce que la terre est no rachetée fim da redenção. à la fin de la E a rédemption. redenção termina Et la rédemption no termine ministério de William Branham. dans le ministère de William William Branham. Branham é a terra redimida. William Branham, c'est la terre Você rachetée. é a terra redimida. Tu es la terre Então, rachetée. quando a redenção termina Quand la rédemption na termine tua vida, dans ta no vie, teu coração, dans ton cœur, você nasceu de novo. tu es né de nouveau. Você é uma outra pessoa. Tu es une autre Você é personne. restaurado. Tu es restauré. Uma nova mentalidade. Une nouvelle mentalité. Novo espírito. Un nouveau esprit. Novo coração. Un nouveau cœur. Então, sobre você, Alors, sur toi, terra redimida, terre rachetée, a nova Jerusalém vai descer. la nouvelle Jérusalem va O descendre. que é a nova Jerusalém? Qu'est-ce qu'est la nouvelle É a Jérusalem? nuvem que desce. C'est la nuée qui descend. Apocalipse 21. Apocalypse 21. Para completar a redenção. Pour compléter la rédemption. Porque a terra já foi redimida. Parce que la terre a déjà été rachetée. A nuvem não desce sobre qualquer La nuée ne descend pas sur n'importe Nem qui. todo mundo vai ter acesso a essa nuvem. C'est pas tout le monde qui aura accès à cette nuée. Ele só pode descer Elle peut descendre numa seulement terra redimida. dans une terre rachetée. Você vê que aquele que ainda está no velho homem, Ce qui veut dire, na velha pessoa, dans le vieux homme, la na vieille má personne, vida, dans la mauvaise não vie, espera receber essa nuvem. celui-là qui demeure n'attend Essa pas recevoir nuvem cette vem nuée. Cette nuée Para vient a terra redimida. pour la terre rachetée. Em outras palavras, En d'autres mots, para aquele que já nasceu de novo, pour celui-là qui est né de nouveau. entrou no reino de Deus. Il est entré dans le royaume Lá de Dieu. você está em condições Là, tu es en condition de poder ver de pouvoir voir e se encontrar et te rencontrer com alguém 3 vezes santo, avec quelqu'un 3 fois saint. porque você já foi purificado. Parce que tu as déjà été purifié. Então, aquilo que foi uma representação no tempo de Jesus, João Ce qui Batista, fait une représentation au temps de Jésus avec Jean-Baptiste, hoje não é uma representação, aujourd'hui ce n'est plus une représentation. hoje é uma realidade. Aujourd'hui, c'est une réalité. A nova Jerusalém. La nouvelle Jérusalem. E eu quero que fique bem claro aqui. Et j'aimerais que cela reste bien Quando clair estamos falando da ici. nova Jerusalém, Quand nous parlons de la nouvelle que Jérusalem, desce qui descend pela descida da nuvem, à la descente de la que nuée, é um corpo glorificado, qui est encore glorifié, isso não quer dizer ceci ne veut pas dire que não vai haver qu'il n'y aura pas uma cidade literal. une ville littérale. Não exclui. N'exclusez pas. Porque a nova Jerusalém, Parce que la nouvelle Jérusalem, literal, que littérale, vai descer qui descendra sobre a terra, sur é terre, que Branham até precisou. que Frère Branham a même précisé, Onde é que ele vai descer? où est-ce qu'elle va descendre? A cidade literal, La ville os littérale, que vão entrar ceux qui entreront na cidade literal dans la ville são littérale, aqueles que hoje sont ceux-là estão a qu'aujourd'hui receber reçoivent essa nova Jerusalém cette nouvelle Jérusalem no outro corpo. dans un autre corps. O corpo Les corps que você recebe hoje, que tu reçois aujourd'hui, a nova la Jerusalém, nouvelle Jérusalem não é literal, n'est pas littérale, também não é espiritual. n'est pas aussi spirituelle. E lá o problema. C'est là le problème. Esse corpo, Ces corps, essa posição, cette position, não é nem físico, cela n'est ni physique nem espiritual. ni spirituel. Oh, mas como? Oh, mais comment? Porque você está a receber ser. Parce que tu reçois un être. Quando o Branham fala de uma posição, Quand Frère Branham parle d'une position, que Deus foi preparar um lugar, uma casa, uma posição, que Dieu est allé préparer une demeure, une maison, un endroit, une position. isso é mais do que um corpo. Ceci est plus qu'un corps. Porque quando se fala de uma posição, Parce que quand il se parle d'un corps, é porque alguém deve subir. une position, c'est parce que quelqu'un doit monter. Mesmo quando se fala de um corpo, Même quand on parle d'un corps, alguém deve entrar lá. quelqu'un doit y entrer. Então, hoje você deve receber ser. Aujourd'hui, tu dois recevoir un être.
esse ser Cet être, é que vai se manifestar c'est lui qui va se manifester numa certa posição. dans une certaine Quer position. dizer que hoje não se trata só de um corpo. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un corps. Se trata de um ser que vem. Aujourd'hui, il s'agit d'un être qui E vient. quando esse ser vem, Quand cet être vient, se manifesta como Pai. il se manifeste comme Père. E naquele dia lá, Et en ce jour-là, vocês conhecerão vous que connaîtrez eu estou no Pai, que je suis dans le Père, o Pai está em que mim, le Père est à moi, eu em vós, moi en vous, vós em mim. vous en moi. Não é uma mudança de posição, Ce n'est pas un changement de position, é um ser c'est un être que se manifesta qui se manifeste de várias maneiras. de plusieurs E manières. o Branham me diz C'est pourquoi Frère que Branham Deus dit vem que Dieu vient se encarnar no homem s'incarner dans l'homme para adorar pour adorer e ser adorado. et être adoré. Você não adora um corpo. Dieu n'adore pas un corps. A coluna de fogo La colonne de feu, não é um ser, c'est pas un é être, um corpo. c'est un corps. A nuvem de glória La nuée de gloire, não é um corpo, c'est pas un corps, é um ser. c'est un être. Aqui é uma coisa difícil. Ici, c'est une chose difficile. Você adora um ser, Tu adores un être, mas esse ser mais cet être tem um corpo. a un corps. Mesmo que o ser se encarna, Même si l'être quando s'incarne, você adora, quand tu adores, você não adora o corpo, tu n'adores pas le corps. você adora a pessoa. Tu adores la personne. E a coluna de fogo Et la colonne de feu, é o corpo c'est le corps onde o eterno entrou. où l'éternel est entré. Mas se você Mais si toi, não conhecer tu ne connais pas quem é a pessoa qui est la que personne entrou ali, qui est entrée em là-bas, vez de adorar au lieu a d'adorer pessoa, la personne, você adora toi tu o adores corpo. le corps. É por isso enquanto as pessoas estão a lutar, C'est pourquoi quand les gens luttent, ou a nuvem ou la nuit, é física, c'est physique, é espiritual, c'est spirituel, isso pouco importa. c'est si peu O importe. que importa para nós Ce qui importe pour é nous, que a nuvem c'est que la nuit, é uma pessoa, c'est une personne, é um ser c'est un que être está lá, qui est là, de pé, debout, a vos olhar. vous regardant. Se vão discutir, é espiritual, Si vous allez discuter, c'est é spirituel, material, c'est matériel, é um ser. c'est un être. E quando ele está lá, Et quand il est ele là, é que sabe c'est lui qui se sait ele é físico, se ele é físico, se ele é espiritual. se ele é espiritual. Mas a realidade Mais la é réalité, que ele está lá. c'est qu'il est là. Essa é a revelação Ça, c'est la révélation que vocês devem receber da vinda do Senhor. que tu dois recevoir de la venue du Não é Seigneur. da vinda do corpo, C'est pas la venue du corps, é da vinda do ser. c'est la venue de E l'être. como esse ser Et comme cet não être se pode definir, ne peut pas se você définir, é obrigado tu es obligé a entrar nesse corpo à entrer dans ce corps para ser pour o que être ele é. ce qu'il est. Vocês não estão a entender. Certains ne comprennent pas. É por Jesus vos disse: C'est pourquoi Jésus vous vós a dit, adorais o que não sabeis. vous adorez ce que vous ne Nós connaissez pas. adoramos o que sabemos. Mais nous adorons ce que nous Porque a connaissons. salvação Et le salut vem dos judeus. vient des Juifs. Qual é a salvação? Quel est le salut? É a pessoa de Jesus. C'est la personne de Jésus. Todo aquele Tout que celui-là adora a coluna de fogo, qui adore la que colonne de adora a feu, qui nuvem, adore la nuée, não sabe o que adora. il ne sait pas ce qu'il adore. Para você saber Pour que tu o saches que é que você adora, que ce que tu adores define définit o ser. l'être. Quem é esse Deus? Qui est ce Dieu? Porque se você não chega a entender isso, Si tu n'arrives pas à comprendre ça, nunca vai ter posição. tu n'auras jamais une position. Haha, piorou, né? Cela s'est empiré, n'est-ce pas? Outros pensaram que não devemos adorar só esse corpo aqui. Certains pensaient qu'on ne peut pas adorer seulement ce Mesmo corps-là. esse corpo aqui, Même ce corps-ci. não é para adorar. Ce n'est pas pour être adoré. Mesmo esse corpo aqui, Même ce corps-ci. não é para adorar. C'est pas pour adorer. Hoje é o tempo de estar na eternidade. Aujourd'hui, c'est le temps d'être dans l'éternité. Se você tem capacidade, Si tu as la capacité define a eternidade. de définir l'éternité, Define a eternidade. définir l'éternité,
Esses corpos ali Ces corps ici, é para nos darem a manifestação c'est pour nous donner la manifestation de que alguém está lá. que quelqu'un est là. Oh não, Deus é luz. Non, Dieu est la lumière. Deus não é luz. Dieu n'est pas la lumière. Deus criou a luz. Dieu a créé la lumière. Deus não é luz, irmão. Dieu n'est pas la lumière, frère. Isso é só para vos mostrar. Ceci est pour vous montrer. Nunca se entende a eternidade. On ne peut pas comprendre l'éternité. Isso está ligado com o mistério da adoração. Ceci est lié au mystère de l'adoration. É porque você não pode adorar Deus C'est pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu se não tem a natureza de Deus. si tu n'as pas la nature de Dieu. Por que Deus não se satisfez com a adoração dos anjos? Pourquoi est-ce que Dieu n'était pas satisfait avec l'adoration des anges? Os anjos adoravam já. Les anges adoraient déjà. Os arcanjos adoravam já. Les archanges adoraient Os déjà. serafins adoravam Les já. séraphins adoraient déjà. Mas mesmo assim, Mais malgré ça, Deus disse, sai daqui. Dieu a dit, sortez. Não me sinto realmente. Je ne me sens pas Mas réellement. quando aparece Mais quand il apparaît, ser un être com a mesma natureza avec la même de nature Deus, que Dieu, lá là, Deus Dieu adora adore e é et adorado. il est adoré aussi. Como? Comment? Não sei. Je ne sais pas. Quer dizer, Cela veut se dire, você é filho de Deus, si tu es fils de Deus Dieu, te adora. Dieu t'adore. Você adora, Toi, tu adores Deus te adora. et Dieu t'adore. Porque Deus Parce que Dieu é 12. O Filho é 12. Dieu est Tudo é 12. 12. Le Fils est 12. Tout est 12. Quem é grande? Qui est grand? Quem é pequeno? Qui est petit? Não sei. Je ne sais Mas pas. Branham Mais Branham já deu as medidas. a déjà donné les Ninguém mesures. vai me ultrapassar. Personne ne va me tromper. Eu adoro. Moi, j'adore. Deus me adora. Dieu m'adore. Porque Deus Parce que Dieu é 12. est 12. Eu Moi, sou 12. je suis 12. Eu lhe adoro. Je l'adore. Ele me adora. Et il m'adore. Como? Comment? Eu entro nele. J'entre en lui. Ele também Lui aussi, entra em mim. il entre en moi. Hoje Aujourd'hui, é a festa c'est la fête dos tabernáculos. des tabernacles. A festa dos tabernáculos. La fête des Eu tabernacles. estou no Pai. Je suis dans le Père. Eu estou nu. Je suis dans, Interior nu. à l'intérieur. O Pai Dans le Père. é. Le Père est Intérieur. à l'intérieur. Eu em vós. Moi en vous, Vós vous em mim. à moi. É a festa C'est la fête dos tabernáculos. des tabernacles. Aleluia. Amen. É a festa dos tabernáculos. C'est la fête des tabernacles. Você não sabe. Qual é tabernáculo? Quel tabernacle? Ah? Na festa dos tabernáculos. Dans la fête des Qual é tabernacles. tabernáculo? Quel tabernacle? Eu Moi, entro no Pai. j'entre dans le Père. Pai. Le Père Entra em mim. entre en moi. A igreja L'Église entra em Cristo. entre en Christ. Cristo Christ entra na igreja. entre dans l'Église. É a festa. C'est la fête. A festa dos tabernáculos. C'est la fête des tabernacles. Porque todos Tous estão na mesma posição. sont dans la même position. Ninguém é maior. Personne n'est plus Estão na grand. mesma posição. Vous êtes dans la même É position. porque o sétimo selo, C'est pourquoi le septième quando saut, se revela, quand il se révèle, Branham diz, Frère Branham a dit, verdadeira semente la véritable vai semence dizer, peut dire, eu e o Pai moi et le Père, somos um. nous sommes un. É quando a verdadeira semente Et quand la véritable semence dizer isso, dira cela, a falsa semente la fausse semence vai vos abandonar. va te quitter. Vai vos abandonar. Elle va vous quitter. Hoje, essa é a revelação dessa nova irmã. Aujourd'hui, c'est ça la révélation de cette nuit, Eu frère. e o Pai somos um. Moi et le Père, nous sommes Oh un. não, o Pai veio se encarnou. Ah non, le Père est venu Eu s'incarner. também se encarnei. Moi aussi, je me suis incarné. Mas em que corpo? Mais dans quel corps? Da eternidade. Dans l'éternité. Todos esses corpos aqui Tous ces corps ici, são manifestações ce sont des para que a manifestations natureza veja afin que la a nature voie manifestação la manifestation dos filhos de Deus des fils de Dieu e de Deus Ele mesmo. et de Dieu lui-même. Isso
Isso são mistérios muito profundos, irmão. Ça, c'est un mystère plus profond, Eu frère. estou a vos falar, mas não estou a vos falar conforme deveria ser. Je vous parle, mais ce n'est pas de la manière que cela devait être. Aquele corpo lá Ce corps-là que Jesus preparou, que Jésus a préparé, hoje não é uma preparação. aujourd'hui, ce n'est plus une préparation. Hoje é uma distribuição. Aujourd'hui, c'est une distribution. E esse corpo ali Ce corps-là, não é problema de receber. ce n'est pas le problème de É recevoir. problema de ser. C'est un problème d'être. Deus desceu Dieu est descendu para vos dizer pour vous dire que vocês são Deus. que vous êtes Dieu. É por isso que quando nós estamos olhando essa nuvem, C'est pourquoi quand nous regardons à cette nuée, não é só a nuvem. ce n'est pas seulement la nuée. A nuvem é apenas uma manifestação. La nuée n'est qu'une manifestation. Dentro da nuvem Mais au-dedans de cette nuée, há uma pessoa. il y a une personne. É por isso que para você se identificar essa pessoa, C'est pourquoi pour que vous puissiez identifier cette personne, Branham entrou lá, Frère Branham est entré là-bas, dentro da nuvem. dans la nuée. E Branham não estava só na constelação dos anjos, Et Branham n'était pas seulement dans la constellation des anges. porque os anjos não conhecem o mistério. Parce que les anges ne connaissent pas le mystère. Quem conhece o mistério é o Pai. Celui qui connaît le mystère, c'est le Se Père. Branham ficava ao lado dos anjos, Si Branham restait à côté des anges, não ia conhecer o mistério. il n'allait pas connaître le mystère. Branham foi no centro da nuvem. Branham est allé au centre de la nuée. Mesmo que você lê a mensagem, Branham diz: Même si tu lis le message, Branham dit, oh, aquele sétimo selo, oh, ce septième o sceau, sétimo anjo é quem trouxe. le septième ange qu'il a porté, Mesmo Deus, même Dieu, quando se falava com Branham, quand il parlait à Branham, vinha na forma desse anjo. il venait sous forme de cet ange. É uma manifestação. C'était une manifestation. E Branham diz: eu não adoro esse anjo, Et Frère Branham dit, moi je n'adore pas cet ange, mas eu creio na pessoa mais je crois à la personne do Deus Todo-Poderoso du Dieu Tout-Puissant que vem a mim através desse anjo. qui vient à moi au travers de cet ange. O significado dessa nuvem é muito profundo, irmão. La signification de cette nuée est très profonde, Não é frère. apenas corpo, Ce n'est pas seulement un corps, é uma posição c'est une position que você tem que ser. que tu dois être. E isso é o trabalho da alma. Et ça, c'est le travail de l'âme. A alma só conhece algo L'âme ne connaît que quelque chose quando ele se torna a coisa. quand elle devient la chose même. Você só vai chegar a conhecer Deus Tu arriveras à connaître Dieu quando você ser Deus, quand tu seras Dieu, no teu ser lá. dans ton être là. E tudo isso vai ser manifestado através da atmosfera. Et tout ceci sera connu au travers de l'atmosphère. Então, nós estamos na festa dos tabernáculos. Nous sommes dans la fête des tabernacles. Pouco importa quem que vai se escandalizar. Peu importe qui va se scandaliser, Eu estou na alegria dos tabernáculos. je suis dans la joie des tabernacles. Porque a festa dos tabernáculos Parce que la fête des tabernacles, era no sétimo dia. c'était dans le septième E jour. nós estamos no sétimo dia. Et nous sommes dans le septième Na jour, sétima dispensação. dans la septième É dispensation. verdade que na festa dos tabernáculos, Frère Branham dit dans la fête des o que tabernacles, acontecia? qu'est-ce qui est arrivé? Israel Israël saía das casas dele original, fabricadas, sortait de leur maison. iam construir Construído. casa de palmeira, Ils allaient construire des casa maisons de de palmiers, capim, casa de capim, faites de l'herbe, des casa herbes, de não sei o quê. faites de je ne sais pas quoi. Ficam nessas casas Ils restaient dans ces demeures durante os 7 dias da festa. pendant les 7 jours de fête. Ficam ali, Ils restaient là, convivência, ils vivaient comunhão. la communion. No sétimo dia, Le 7e jour, tinham que partir as casas de capim ils devaient briser le demeure para ir na casa dele original. pour rentrer dans leur demeure originelle. Era o fim da festa. C'était la fin de la Branham diz fête. aquele era tipo Frère Branham dit c'était un type da sétima era. du 7e âge. Hoje também. Aujourd'hui Quando aussi, nós entramos na festa dos quand tabernáculos, nous entrons dans la fête des nós tabernacles, entendemos nous comprenons que tudo que nós vivemos nessa que terra tout ce que nous vivons sur cette não é terre, nossa morada, ce n'est pas notre não é demeure, nossa posição. ce n'est pas notre Nós position. viemos aqui Nous venons ici para fazer a festa dos tabernáculos. pour la fête des Vivemos tabernacles. na casa de capim, Nous avons vécu dans la maison en na brousse, casa de tijolo, des blocs, casas perecíveis. des maisons Mas no périssables. sétimo dia, Mais le 7e você jour, deve destruir vous devez détruire todas as casas que você andou viver lá toutes les demeures dans lesquelles vous para avez vécu entrar pour entrer na tua casa original. dans ta maison Que originelle. Deus ele mesmo veio Que Dieu lui-même est venu para manifestar. pour manifester. Abraão me diz Et Frère Branham que era dit no sétimo dia, que c'était dans le na 7e jour, festa dos dans la tabernáculos, fête des que
tabernacle. Quando Jesus veio lá, Quand Jésus est venu ele là-bas, subiu il est monté em cima de um pódio alto. E ele disse: au-dessus d'un podium quem tem haut, fome, que celui qui a faim, quem tem sede, qui a soif, venha a mim. vienne à moi. O que Jesus queria dizer com isso? Qu'est-ce qu'il aimerait dire avec ça? Nós devemos vir lhe comer Que nous devons venir le e manger vir lhe beber. et venir boire de lui. Porque você é constituído Parce que tu es constitué daquilo que você come. de ce que tu Que te você nourris. se alimenta, Et si tu o te que nourris, você bebe, ce que tu te o que nourris você come, et bois, é que faz a tua constituição. c'est ce qui fait ta É constitution. para você ter C'est pourquoi pour um avoir tabernáculo un eterno tabernacle éternel, no sétimo dia dans le 7e da jour festa, de la fête, Jesus ficou de pé. Jésus est resté debout. Os 7 dias são representados pelas 7 eras da igreja. Les 7 jours sont représentés dans les 7 âges de l'église. Oh, Deus já andou nesse tabernáculo, aquele tabernáculo, aquele Il a tabernáculo. marché dans ce tabernacle, ce tabernacle, ce Mas no tabernacle. sétimo dia, Mais dans le 7e jour, ele ficou de pé. il est resté debout. Apocalipse 10. Apocalypse Quem 10. tem fome, Que celui qui a faim, quem tem que sede, celui qui a soif, venha a mim e beba. vienne à moi À et medida que boive. você está comendo, Au fur et à mesure que tu manges, Jesus Cristo glorificado, Jésus-Christ a glorifié, palavra aberta. la parole ouverte. Paulo disse: Paul dit, assim como vemos, ainsi comme nous assim voyons, como ele é, comme il est, assim seremos. de telle manière aussi nous Nós serons. estamos a comer a mensagem Nous mangeons le message, para nós ser afin que nous soyons o que ele é. ce qu'il est. E quando você ser Et quand tu seras o que ele é, ce qu'il est, você vai fazer proezas. vous allez faire de miracles. Muitos só não estamos a fazer milagre porque ainda estamos na posição do filho. Plusieurs, nous ne faisons pas encore de miracles parce que nous sommes dans la position du Fils. O filho nada sabe, irmão. Le Fils ne sait rien, frère. Entra na posição mais elevada. Entre dans la position plus élevée. Branham me diz, Frère Branham dit, o futuro lar do noivo. la demeure future de l'épouse. Oh, quero ler aqui algo. Deus escondido, revelado em simplicidade. J'aimerais lire quelque chose aussi. Dieu caché, révélé dans la simplicité. 78. 78. João revelador. Jean, le révélateur. Lá no livro do Apocalipse, Là, dans le livre d'Apocalypse, ele viu esse tabernáculo. il vit ce tabernacle. Apocalipse 21. Apocalypse 21. Ele viu Il vit o novo templo chegando, le nouveau temple arrivant, descendo do céu, descendant du ciel, adornado como uma noiva, pareil comme une épouse se atavia para o seu esposo. qui s'est parée pour son époux. E uma voz saiu do templo dizendo: Et une voix est sortie du temple, du Eis trône, disant, aqui o tabernáculo de Deus com os homens. voici le tabernacle de Dieu avec les E hommes. Deus estará com eles. Dieu habitera avec eux. Limpará os seus olhos Il de todas as suas lágrimas. essuiera E não de toutes ses haverá mais larmes. fome, nem mágoa, nem dor, nem morte. Il n'y aura pas la famine, ni douleur, ni la mort. Então, o verdadeiro filho de Davi, Alors le véritable fils de David, como veremos nessas lições que virão nessa semana, comme nous le verrons dans les enseignements à venir à cette semaine, virá então o seu templo, alors il viendra dans son o temple, templo de Deus, le temple de Dieu, o verdadeiro tabernáculo le véritable tabernacle que ele foi construir agora. qu'il est allé construire maintenant. Pois ele disse em João 14: Puis il dit dans Jean 14, Na casa de meu pai dans la maison de mon há Père, muitas moradas, il y a plusieurs demeures. e eu virei outra vez Et je reviendrai à e vos nouveau, levarei para mim mesmo, je vous amènerai à moi-même, sabendo que isso será na grande era do porvir. sachant que ceci sera dans le grand âge à E venir. a verdadeira semente de Davi Et la véritable semence de David tomará o trono, prendra le trône, que é Jesus Cristo, qui est e Jésus-Christ, se assentará et s'assoira e reinará et régnera sobre a igreja sur l'église como uma noiva. comme une épouse. E estes pequenos lugares, Et ce petit lieu, como Davi, comme David, não podia construir o verdadeiro tabernáculo il ne pouvait pas construire le véritable tabernacle de Deus, de Dieu, porque ele estava preparado para fazê-lo. parce qu'il était préparé pour le Não faire. havia nada que ele pudesse fazer. Il n'avait rien qu'il puisse faire. Ele era mortal que derramou sangue. Il était un mortel qui a versé le sang. Assim é hoje conosco. Il en est ainsi avec nous.
Não estamos preparados para construir o verdadeiro tabernáculo de Deus. Nous ne sommes pas préparés pour construire le véritable tabernacle de Dieu. Há somente um que pode fazer isso. Il y a seulement un qui peut le faire. E está em construção agora mesmo. Et c'est en construction maintenant Porque même. esse tabernáculo está em construção agora mesmo em você. Ce qui veut dire que ce tabernacle est en construction maintenant même en vous. Mas este pequeno tabernáculo, Mais ce petit tabernacle, juntamente com o templo que Salomão lhe construiu, ensemble avec le temple que Salomon a e construit, juntamente com os outros, são pequenos lugares temporários de adoração. ensemble avec les autres petits lieux temporaires d'adoration, Até que a hora chegue, jusqu'à ce que l'heure arrive, quando o verdadeiro tabernáculo quand le véritable tabernacle será estabelecido sobre a terra, sera établi sur terre e não haverá mais tristeza. et il n'y aura plus de tristesse. Vamos propor em nossos corações hoje Nous allons proposer dans nos cœurs aujourd'hui que em comemoração que, en commémoration, e esperando que aquele tabernáculo venha, espérant que ce tabernacle vienne, que possamos nos caracterizar que nous puissions nous caractériser de tal modo de telle manière através de seu espírito. au travers de son esprit. Preste bem atenção que o Brando está falando aqui, Prêtez bien attention à ce que Frère porque Branham nós dit, estamos numa comemoração. parce que nous sommes dans une commémoration. Ele diz que vamos propor em nossos corações hoje Il dit, nous allons proposer à nos cœurs aujourd'hui que em comemoração que en commémoration e esperando que aquele tabernáculo venha, et espérant que ce tabernacle vienne, ele fala da Nova Jerusalém literal, il parle de la Nouvelle Jérusalem littérale, que possamos que nous puissions nos caracterizar. nous caractériser. Caracterizar significa Caractériser signifie característica. caractéristique. Que possamos apresentar características Que nous puissions présenter les de caractéristiques tal modo de telle manière através do seu espírito. au travers de son esprit. Não é ficar anos e anos parar de olhar, nuvem está lá, luz está lá, mas a pessoa, C'est pas rester année après année observant la nuée là, la Où colonne de feu là, c'est? mais la personne, l'être, não existe em vocês. n'existe pas en vous. A nuvem está lá, La nuée là, a luz está lá, la lumière est là, e a pessoa que estava lá. et la personne qui était là. Vou repetir. Je vais répéter, Mas vamos nos propor. mais nous allons nous proposer. Quer dizer que é uma proposta. Cela veut dire que c'est une proposition. Aceitam essa proposta? Est-ce que vous Branham acceptez nous cette propose. proposition? C'est Frère Branham qui vous propose. Vamos nos propor. Nous allons nous proposer. Não se propõe com alguém, em você mesmo. Ne propose pas quelqu'un, mais Em nossos corações. en toi-même, dans nos cœurs. Hoje, Aujourd'hui, que em comemoração, porque estamos a comemorar, que en commémoration, comme nous commémorons, esperando que aquele tabernáculo venha, espérant que ce tabernacle vienne, que possamos nos caracterizar que nous puissions nous caractériser de tal modo, de telle manière, através do seu espírito, au travers de son esprit, que possamos adorar nesse lugar, que nous puissions adorer en ces lieux, como se estivéssemos no outro lugar. comme si nous étions dans un autre lieu. Mesmo que a Nova Jerusalém não venha literalmente, Même si la Nouvelle Jérusalem n'est pas venue mas littéralement, no meu coração, mais dans mon cœur, eu vou viver, je vais vivre. vou ter características, Je vais avoir des vou ter caractéristiques, comportamento, des comportements, vou ter atitude, que attitudes vai provar qui va prouver que a Nova Jerusalém já veio. que la Nouvelle Jérusalem est déjà venue. Porque o rei Parce que le roi da cidade, de la que ville, é qui est Melquisedeque, Melchisedec, habita no meu coração. habite dans mon cœur. E a Bíblia diz que quando ele desce, Et la Bible dit, quand il descend, a cidade não precisa de luz. la ville n'a pas besoin de lumière. Oh, se Deus é luz, como é que não precisa de luz? Alors si Dieu est lumière, comment est-ce qu'il n'a pas besoin de Não, lumière? Deus não é luz, irmão. Dieu n'est pas lumière, frère. Deus é o eterno. Dieu, c'est l'éternel. Naquela cidade, Dans cette ville, não há dia, il n'y a pas jour, não há noite. il n'y a pas nuit. Explica isso, irmão. Explique ça, frère. Não há dia, não há noite.
il n'y a pas jour, il n'y a pas nuit. É como? C'est comment? Não explica o eterno. N'explique pas l'éternel. Mas ele desceu Mais il est descendu. naquela cidade. Dans cette ville-là, Não há luz, il n'y a pas de lumière. não há trevas. Il n'y a pas de Quer ténèbres. dizer, Cela veut dire o espiritual le spirituel e o físico et le physique não existem lá. n'existe pas là-bas. Aquilo é um corpo glorificado. C'est là cet corps glorifié. E você nunca vai saber o que é um corpo glorificado Et tu ne vas jamais savoir ce qu'est un corps glorifié enquanto não entrar lá. aussi longtemps que tu n'y entres pas. Mesmo nós que recebemos corpo glorificado hoje, Même nous qui recevons le corps glorifié aujourd'hui, nós não conhecemos a natureza disso. nous ne connaissons pas sa nature. É por isso que a nossa vida, C'est pourquoi notre vie, 90%, podemos assim dizer, 90%, nous pouvons ainsi dire, ainda é influenciado pelo nosso corpo carnal est encore influencé par notre corps e pelo charnel nosso espírito intelectual. et par notre esprit intellectuel. Mas a nossa alma Mais notre âme ainda está guardada no subconsciente. est encore gardée dans le subconscient Até o momento jusqu'au moment onde vai se revelar. où elle va se révéler. E você vai ver Et tu verras um ser que você nunca imaginou. un être que tu ne t'es jamais imaginé. Então, nós não queremos só olhar na vinda dessa nuvem. Nous ne voulons pas seulement regarder à la descente de cette nuée, Nós queremos o impacto. nous voulons l'impact. Qual é a finalidade dessa nuvem? Quelle est la finalité de cette nuée? Porque muitos estão hoje a falar da nuvem e tudo mais, mas ninguém conhece o espírito que traz lá dentro. Plusieurs parlent de la nuée aujourd'hui, mais personne ne connaît l'esprit qui est là Se au-dedans. conhecessem, Si ils connaissaient, nunca ia haver discussão. il n'y aurait jamais de discussion. Oh, é, não é, Oh, ça n'est, ça n'en est pas. Entram Entrez na posição que a nuvem vos trouxe. dans la position que la nuée vous a apportée. É ali onde já vão conhecer o que é essa nuvem. C'est là où les gens vont connaître c'est quoi cette nuée. Essa nuvem Cette nuée, é a vinda de Jesus c'est la venue de Jésus em poder e grande glória. en puissance et grande Mas gloire. esse poder Mais cette puissance não fica no ar. ne reste pas en l'air. Deve se manifestar na vossa vida. Elle doit se manifester dans votre vie, Para que o mundo veja afin que le monde voie que realmente Deus, que réellement Dieu, Ele é Deus. il est Dieu. Mesmo que não vão ver Deus de uma forma direta. Même s'ils ne verront pas Dieu d'une Vão forme ver directe, Deus através da tua vida. ils vont voir Dieu au travers de ta Mas vie, vão reconhecer que Deus é Deus. mais ils vont reconnaître que Dieu est Dieu. Então nós lamentamos Nous regrettons de ver avoir muita gente a festejar beaucoup de gens fêter a vinda da nuvem. la descente de la Mas nuée, não tem nada a ver mais n'ont rien à voir com a vida que muitos estão a levar. avec la vie que plusieurs mènent. Procura nascer nesse reino. Cherche naître dans ce royaume. Porque Branham diz que nesse reino não se entra. Parce que Frère Branham dit dans ce royaume, on Nesse n'entre reino pas. se nasce. Dans ce royaume, on est. É quando você nasce. Et quand tu nais, Você não é um lugar. tu n'es pas une place, Você é um ser tu es un être que veio qui est venu à existência. à l'existence. Mas esse ser Mais cet être é misterioso. est mystérieux. A tua vida Ta vie, é que vai revelar c'est elle qui va révéler quem é você. qui es-tu. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok, me desculpa. Deixa só terminar com essa citação aqui que preparei para ler no livro. Laissez-moi terminer avec cette citation que j'avais préparée pour la journée d'aujourd'hui. Isso é para mostrar já o resultado da nuvem. Ça, c'est déjà pour montrer les résultats de la nuée. Embora já li essa citação, mas vou ler de novo. Malgré, j'ai déjà parlé de cette citation, mais je vais lire. Perguntas e resposta número 3. Question-réponse numéro 3. 19 e 23. 19-23. Então, Alors, quando Jesus, quand Jésus, estando em nós agora na forma do Espírito Santo, étant en nous maintenant sous forme du Saint-Esprit, quando seu corpo celestial, quand son corps céleste, o Espírito Santo, le Saint-Esprit, retornar com o corpo glorificado. reviendra avec le corps glorifié. O Espírito Santo retornar Le Saint-Esprit com o revenir corpo glorificado. avec le corps glorifié. Quer dizer, você na outra dimensão. Cela veut dire toi dans l'autre dimension. Nós seremos glorificados com Ele, Nous serons glorifiés avec lui, na sua semelhança. à sa ressemblance. Agora, se nós vamos ser glorificados com Ele, Si nous serons glorifiés avec lui, na sua semelhança, à sa ressemblance, Ele é nuvem.
Il est la nuée. Nós vamos ser nuvem? Serons-nous la nuée? Sua semelhança é o quê? Sa ressemblance, c'est quoi? Ou não? Vamos se tornar nuvem. Nous allons devenir nuée. Nuée. Sua semelhança. Sa ressemblance. Não é nuvem. C'est pas la nuée. Não é luz. C'est pas la lumière. Com ele na sua semelhança. Avec lui à sa ressemblance. Vê o que eu quero dizer. Voyez-vous ce que j'aimerais dire? Então eu darei um aperto de mão e direi: aqui está o irmão Neville. Alors je vais serrer la main et dirai, voici frère Neville. Então seremos Alors nous serons reticência. suspension. Mas nós estamos Mais nous sommes agora mesmo. maintenant même. Oh, quando eu penso nisso, Oh, quand je pense à ça, nós estamos nous sommes bem agora bien maintenant glorificados glorifiés na presença de Deus. dans la présence de Dieu. Se você crê Si tu crois que o Espírito Santo veio que le Saint-Esprit est com o venu nosso corpo glorificado, avec notre corps glorifié, Branham me diz, Frère Branham dit, agora mesmo, maintenant même, você está na presença de Deus, tu es dans la présence de Dieu, glorificado. glorifié. Mesmo que você se olha, Même si tu te regardes, carne, chair, entra no pensamento, entre dans la pensée, intelectualismo. intellectualisme. Mas, Mais desses dias, un de ces jours, un de ces jours, Malaquias 4 diz, Malachie 4 a dit, vós que temeis o à meu vous qui nome, craignez mon nom, nascerá s'élèvera o sol le soleil da justiça de la justice para vós. pour vous. É por isso, irmão, C'est pourquoi, à frère, medida que estão a andar, au fur et à mesure que vous marchez, tenha temor no coração, ayez la crainte dans vos cœurs, tenha respeito, ayez le respect, tenha humildade, ayez l'humilité, porque para você parce que pour toi, que tem temor, il y a la crainte, tem respeito, tu as le respect, algo vai nascer. quelque chose va E naître. quando isso nascer, Et quand cela va isso vai naître, ser mais forte. cela sera plus Que o fort seu corpo aqui que ce corps e ici. que o teu pensamento Et tes pensées, anda só marche seulement no temor do Senhor. dans la crainte du É por Seigneur. isso o sábio disse, C'est pourquoi le sage a o dit, temor do Senhor la crainte du é o Seigneur, princípio c'est le commencement da sabedoria. de la sagesse. Qual é sabedoria? Quelle sagesse? A abertura da palavra. L'ouverture de la parole. Fica calmo, irmão. Restez calme, frère. Mesmo que está duro, Même si c'est dur, está difícil, c'est difficile, o temor la crainte, é o começo. c'est le commencement. A humildade L'humilité, é o começo. c'est le É commencement. por isso mesmo para Deus. C'est pourquoi même pour Dieu, Abrir a sabedoria, pour qu'il puisse ouvrir la tinha sagesse, que vir como um cordeiro. il devait venir comme un agneau. Mesmo que vocês lhe viram como um leão. Même si vous l'avez vu comme un lion. Mas para abrir, Mais pour ouvrir, não é o leão, ce n'est pas le lion, é um cordeiro. c'est l'agneau. É você Et toi, que adquire qui a reçoit mesma natureza, la même nature, a Nova Jerusalém, la Nouvelle a Jérusalem, pomba, la colombe, não deixa em qualquer lugar. ne descend pas n'importe Tem quel que lieu. descer num cordeiro. Elle doit descendre sur un agneau. Alguém que tem temor. Quelqu'un qui a la crainte. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Ao som da melodia, Au son de la mélodie, vamos adorar o Senhor. nous allons adorer le Seigneur.